E aí, meu amigo? Entrou rápido. Fala, Tudo cara. bem, meu? Tá vivo, cara? A gente tem Você que. está vivo? Tô vivo, tô vivo. A gente tem que até dar uma enrolada aqui, pessoal, pelo menos aí entrando. Eles vão demorar uns 2 minutos. Olha só. Não, e Qu- se Hã? contar os nossos amigos que vão entrar para fazer bullying virtual, né? É, isso. Eu tiro os comentários daqui a pouco. É, deixa eu. Bom, deixa eu contar para você. Lógico que você sabe, né? Mas eu gosto de fazer essa introdução para quem vem assistir pela primeira vez ou quem está assistindo por outros canais. É, desde o começo da quarentena, todo dia a gente tem feito um bate-papo com amigos, com pastores, com gente que cuida de pessoas. E por que eu decidi fazer isso? Eu decidi fazer isso, porque a gente estava. Logo no começo você me mandou um WhatsApp, né? Não sei se foi WhatsApp, foi alguma coisa assim, mas você falou, Marcão, vamos fazer uma conferência online, cara. Agora é a hora, o pessoal tá em crise. Falei, cara, conferência vai acontecer uma, se o cara perder, perdeu, né? Mas se você me deu um gatilho, você foi o cara que me deu o gatilho para a gente pensar alguma coisa desse tipo. E foi aí que eu pensei, cara, vamos bater um papo assim, a ferramenta tá pronta, né? O Instagram tá aí, a gente bate um papo com pastores, a gente indica a gente que a gente concorda, que está fazendo um bom trabalho, tanto na quarentena como antes. E também a gente pode consolar, principalmente pessoas que estão com gatilho de depressão, ansiedade e muito confusas nesse tempo difícil, né? Obrigado, viu, Caião? Eu queria que Pô, eu que você agradeço. fizesse. Eu tenho feito assim. Eu queria que você, antes da quarentena, você contasse aí o que você tem feito nesse último ano na sua vida e quem é o Caião. Pô, eu já acho legal essa linguagem que já surgiu, né? Antes da quarentena e pós-quarentena, né? Antes do Covid e depois do Covid. Legal. É, Bom, eu sou pastor aqui em Sorocaba, da Hub Sorocaba, sou pastor da IPI do Brasil. Hoje eu sou secretário de evangelização da IPI, cuido dos projetos de evangelização a nível aí de extensão, né? Não só nacional, mas também com missão transcultural. E também tenho, paralelo a isso, uma atuação na área digital, com comunicação e estratégia, trabalhando há algum tempo aí nessa parte, principalmente de atuação digital, né? Planejamento e atuação digital. E é isso que eu tenho feito, né? Eu sou plantador, comecei uma igreja aqui na minha casa, alguns anos atrás. Essa igreja se desenvolveu, hoje tem um trabalho muito legal aqui na cidade. E é isso. Espero, passando Sorocaba é pertinho de pós-Covid, São Paulo, né? isso tem uns 65 quilômetros mais ou menos de distância. Pertinho aqui, faz parte desse triângulo aí, São Paulo, Campinas, Sorocaba, Campinas, né? Essas duas cidades aí grandes, próximos a São Paulo, na entrada do interior, né? Que legal, mano. Agora me fala um negócio, como é que tá sendo para você esse começo aí de quarentena? O que você falou? Como é que você recebeu isso? Tô dizendo isso assim, gostaria de estar sabendo como é que as pessoas, alguns foram mais céticos, falaram, não vamos cancelar e depois cancelou. Tem uns que já falaram, não, logo no começo. Como é que foi com vocês aí? Cara, para mim foi uma experiência interessante, porque eu achava que não ia chegar. Eu fui viajar junto com dois amigos nossos aí, o Quedão e o Japa, né? Fomos participar lá da Exponation, com o pessoal também do CTPI. E eu Eles já lembro que estavam meu filho falando lá? pequenininho aqui, cara, daí o meu filho aqui, o mais novo, falou, pô, pai, tal, vai ficar. Eu achei que estava distante, mas quando eu cheguei lá, eu percebi que o negócio era grave pela dimensão do cuidado e quando desci no aeroporto, a abordagem das pessoas, lá estava já num tom de desespero, num tom de preocupação. Então, tanto que eu voltei de viagem, ficamos lá 9 dias, eu
tive que ficar de quarentena aqui. Isso também me assustou, porque eu cheguei e tive que ficar nesse protocolo, né, de ter viajado para o exterior. E aí já foi um choque de cara, porque quando eu cheguei, eu saí daqui, o país estava numa igreja, programação, e quando eu voltei, cara, super animado, com muita ideia, você já foi lá no Exponation, a gente já foi junto, coração cheio, eu voltei com uma outra realidade da igreja diferente, as pessoas ansiosas, aqui em casa, né? Todo mundo, e aí eu Você já lembra mergulhei numa o dia que você quarentena. voltou? Cara, eu voltei dia 7 de março, um Já sábado. tava, o bicho já tava pegando. Daí eu já entrei, parece que eu saí daqui, o país estava de um jeito, voltei e as coisas estavam mudadas, né? Literalmente E aí, você saiu no carnaval, todo mundo indo pra rua, e você voltou, tá todo mundo pô, em cara, casa. O culto já tinha sido saí daqui. cancelado? O culto já tinha sido cancelado quando você voltou? Não, a gente manteve o culto do dia 8 e logo depois as coisas já mudaram, já começaram a tomar uma dimensão mais assim pessimista e a galera, todo mundo já desesperado e aquelas discussões, né? Então foi uma coisa muito rápida, né? Muito rápida e tomando decisões rápidas, né? Uma coisa meio maluca, cara. Eu tenho um filho especial aqui em casa, você sabe disso. E aí as coisas também têm que ter uma dimensão mais rápida de cuidado, de prevenção. E a comunidade também vive isso com a gente aqui, né? Então foi uma coisa interessante. Agora, eu queria falar uma coisa, cara, até em cima disso, você é um cara como eu, assim, conectado a essas tendências, né? Eu estava falando para minha esposa isso ontem, né? De alguma forma, eu me sinto um privilegiado no sentido da responsabilidade também, né? De estar vivendo esse momento e de ter uma idade para saber o que vai ser o pós desse momento, entendeu? Então, por estar com 41 anos, assim, a expectativa desse mundo novo que vai surgir depois dessa quarentena e depois desse Covid, né, cara? Assim, e poder ter uma idade para ter essa experiência nesse novo mundo, né, cara? Então, assim, eu tenho visto isso como uma responsabilidade, uma certa expectativa do que vai surgir. Não sei você, se você também está pensando assim, né, cara? De viver essas mudanças que vão surgir aí, mudanças de, de várias formas, né, cara? Eu ainda tô meio cético, cara, assim. Não, não cético. Eu acredito, mas não querendo acreditar, sabe aquele? Tem o ao contrário na fé. Lembra daquele pai que o filho ficava endemoniado, se jogava no fogo? E aí Jesus desce do monte da transfiguração e, e ele fala assim para aquele pai: você acredita? Ele quase que fala assim: eu não acredito, mas eu quero acreditar, sabe? Eu tô oposto daquele cara. Eu tô assim, eu acredito, mas eu não quero acreditar. Então eu tô ouvindo, eu tava até conversando com a minha mãe ontem. Enquanto não houver vacina, o pessoal tá assim, logo vai acabar, a gente vai voltar. Enquanto não houver vacina, e só vai haver vacina em massa daqui a um ano, se a gente for bater todos os recordes de produção, e se descobrir agora, de produção em massa, de distribuição, de testes, assim, for muito rápido daqui a um ano. E aí, um dos especialistas pós-doc, né, o Átila Marino, ele fala assim, a gente vai ter duas opções, os idosos, quem tem mais de 60 anos. Como a mortalidade é acima de 10%, ou a gente decide todo mundo se arriscar, sai para a rua, e um a cada 10 vai morrer, ou nunca vai acabar a quarentena até fazer é, é a, até ter a vacina, né? Então, assim, cara, minha mãe me ligou assim, falando, eu não vou ter mais minha vida normal. Eu falei, mãe, talvez ninguém vai ter a vida normal como era antes, assim, era uma coisa, mudou. A gente nunca pensou quando a gente ia para um show, quando a gente ia para até mesmo para a Exponential, tem 5.000 pessoas, se eu não me engano. Não sei se essa vez teve por causa do vírus, mas 5.000 pessoas reunidas num lugar, uma igreja tão gigante que dá isso.
Então a gente nunca pensou, a gente sempre pensou em outras coisas. Vou ser roubado nesse show, vai chover, o show vai ser ruim. A gente nunca pensou, vou pegar um vírus. Isso é uma mudança, né, cara? Pegando um gancho com isso, falando um pouco sobre até esse momento que a gente está vivendo, sobre a questão digital, né, da atuação digital. Eu tenho recebido muitas perguntas assim de ministérios, pastores, povo, e essa corrida, essa ansiedade, né, que está gerando de conteúdo, de informação, né? Eu percebo que a galera não está tendo a consciência que isso vai saturar, que é o overshare, né? Isso vai, de alguma forma, saturar as pessoas porque elas acham que é um período curto. E se for um período mais longo, isso, de alguma maneira, vai também causar uma enfermidade, né? Então, eu tenho falado para pastores, assim, falando de várias vezes, ó, cara, não é uma corrida de 100 metros. A gente não é um tiro curto. Você precisa segmentar, você precisa trabalhar outras estratégias, que não só estratégia de massa, de audiência, né? Porque o pastor faz uma live lá e ele vê que tem 200 pessoas e a igreja dele tem 100. E aí ele tá assim, cara, meu Deus, que alcance que eu tô tendo e tudo mais. E ele não tá pensando nessa questão da saturação. E aí o que nós temos feito aqui, Marcos, assim, pegando esse gancho, né? A nossa igreja que decidiu não entrar nessa corrida. A gente já tem uma atuação digital há muito tempo, já tem as ferramentas, e a gente decidiu trabalhar em cima do cuidado e do serviço. Então a gente focou nisso. Nós vamos cuidar das pessoas e nós vamos servir as pessoas. E aí nós dividimos a igreja em 4 frentes, porque isso vai mexer inclusive com a nossa eclesiologia, né? Com a estrutura da igreja de uma forma geral. Sim. A gente dividiu a igreja num núcleo espiritual, no núcleo psicológico, reunindo os profissionais da área, o núcleo financeiro e o núcleo social. E esses núcleos estão se reunindo como grupos de trabalho, pensando em estratégias, pensando em ações de apoio, pensando também no que virá, né? Desemprego, endividamento. E eu acho que a igreja, nesse ponto, ela vai ter que mudar a sua atuação. Uma coisa que a gente, você que é conectado de alguma forma, vou falar uma palavra que é missão integral, eu acho que isso vai ser um ponto. A igreja ela vai ter que voltar a se preocupar essencialmente com o cuidado e o serviço das pessoas. Então eu tenho dito o seguinte, cara, não é hora de alcançar o mundo, é hora de você cuidar da sua comunidade. Porque na sua comunidade vão começar a surgir demandas que você nunca atendeu, cara. Entendi. E é isso mesmo. Às vezes eu tenho até pensado nisso, né? Em várias formas, né? Não só na comunidade da vila, mas como as lives. Né? Quando chega à noite, antes a nossa live era 9 da noite. Mas quando chega à noite, a timeline de lives, ontem tinha 9, cara. Eu falei, pô, assim, tá certo que de pastores deviam ter 2 ou 3. E olha que eu sigo bastante, mas mesmo assim, é muita coisa, muita informação, a gente não quer mais. A gente estava até. A Netflix ontem quebrou. Assim, pelo menos aqui em casa faz 2 noites que a Netflix não entra. Ela fica rodando, rodando e não entra. À noitão, bem à noite. Então, assim, aí uma das coisas que eu puxei a live para amanhã. Porque quando a gente entra para amanhã, pelo menos na minha timeline, não tem ninguém fazendo de manhã nesse horário que a gente está fazendo, um pouquinho antes do almoço. Mas também, E é melhor porque os filhos também estão dormindo, né, cara? assim, eu já botei a Mariana para Também, voltar a dormir e o Daniel está fazendo tarefa agora. Mas assim, a, o, e daqui a pouco ele sobe. Mas assim, mas na igreja é a mesma coisa. Nesse começo, eu falei, cara, para começar, tantos gatilhos, tantos. Aí eu comecei a reorganizar os trabalhos. Falei, pastor Fulano, você vai fazer o que você sempre fez, que são os estudos, só que em vez de para pequeno grupo, pensa na casa. Faz uma liturgia diferente, porque o pessoal vai ter que fazer em casa. Aí falei pro outro pastor, você que é mais músico, cara, pega um versículo, faz um devocional em áudio, não faz vídeo, porque tá tanto vídeo que às vezes a gente não alcança. Eu pensei assim, vamos ir para todas as mídias, porque assim, não adianta só fazer live
você não alcança o idoso, velho. Você não alcança a gente que não gosta Tem que segmentar, tem que ser. você não gosta de Instagram, o cara não tem uma conta no Instagram, às vezes o cara já não alcança, ou no Face. Tem que lembrar disso. É. Então, lá, essa primeira estratégia foi essa. Vamos dividir a nossa fala no sentido das mídias, né? Então, vamos ter mídia em áudio, vamos ter. Aí o Paulo faz um devocional de 8 minutos com uma música no final, um pastor de Legal. música. Vamos pensar em quem gosta de estudar. Então, assim, tipo uma escola dominical, mas durante o dia que ele quiser. Então, vamos fazer material de estudo e vamos fazer. Aí sim, eu faço lives conversando com pastores, em vez de eu ficar preparando conteúdo. Isso foi uma coisa que a gente decidiu. Mas isso é da minha igreja também. Não, tem gente, Legal. tem pastor agora que está preocupado, ó, vem me ouvir, não vai ouvir todos esses caras aí bons, não, viu, cara? Porque se você ouvir esses caras bons. Porque assim, agora que você está em casa, o membro está em casa e não pode sair, ele se conecta. Se sempre o relacionamento do pastor foi só o conteúdo da mensagem e não foi relacional, agora esse cara vai perder as pessoas. Porque assim, não, entre conteúdo desse fulano e conteúdo do Ed René, Augusto Nicodemo, ou sei lá o quê, isso se só O ficar na língua Jonas, portuguesa. Eu vou nos é. outros. Aí eu decidi fazer o contrário. Eu pensei, não, cara. Primeiro que assim, eu sei que é meio doideira, mas assim, eu não estou me importando. Se o cara quer ouvir mais você do que eu, porque ele se conecta, porque é melhor, tem que ouvir mais você do que eu, para a vida dele. Assim. A gente, lógico, a gente sempre brinca. Quando morrer alguém, quem tem que fazer o enterro sou eu, não é o pastor famoso. Mas é um pouco assim que a gente pensou. Mas eu já estou repensando o que você falou. Uma curiosidade que bateu em mim que eu queria perguntar para você é quais são as doenças, ou você falou alguma coisa assim, vai gerar doença, vai gerar alguma coisa assim, de muita informação e esgotamento. Você sabe me dizer isso, mesmo não É, sendo. tem uma enfermidade aí que você pode pesquisar, a galera que está assistindo, chama FOMO, né? FOMO é uma enfermidade já virtual gerada por essa ansiedade de você acompanhar conteúdo, né? Então, por exemplo, o cara acorda, ele precisa saber qual é a agenda das redes sociais, tanto que o pessoal que pesquisa diz que o Instagram, por exemplo, para uma faixa etária é a mídia de entrada, né? O cara acorda, ele já vai para o Instagram, já está até passando o WhatsApp, né? E isso gera essa ansiedade, as pessoas já ficam ansiosas. Então, todos os movimentos, o que você está fazendo, Marcos, o que é o legal, a segmentação. Nessa segmentação, você trabalhar esses movimentos de desconexão. Porque o que vai precisar ser feito? Essa ansiedade, esse FOMO, essa busca por conteúdo, tipo, você vai para o Twitter, é Big Brother e política. Você vai para o Facebook, são teorias de conspiração e um monte de transmissão ao vivo. Você vem para o Instagram, também um monte de live. E a pessoa ela quer estar conectada com isso, gera ansiedade. A gente está pilhando as pessoas estão pilhadas, né? E aí você vai para os filhos, por exemplo, eu tenho 3 filhos aqui. Se está numa casa, quem mora em apartamento tem que usar de recurso tecnológico. Então é vídeo o dia todo, videogame. Então nós estamos sobrecarregando as pessoas num nível de ansiedade altíssimo. E eu acho que dessa ansiedade vão se derivar outras enfermidades, né? A gente vai colher no ministério. Agora, Você. uma coisa, Tá. uma coisa que eu também acho, cara, ontem eu estava reunido com um grupo de psicólogos aqui da igreja. Eu estava falando até uma reflexão que é importante a gente fazer também no ministério. Nós vamos viver pós-quarentena uma quebra do que o cara estabelecia como prioridade na vida dele. Então eu vou usar uma reflexão aqui para não ficar muito acadêmico a discussão, né? O mundo secularizado que a gente vivia não vai existir mais. Então, aquele mundo dividia o cara em ser profissional, em ser familiar, ser religioso, esse pedaço de pizza, né? Divididinho em todo mundo, a gente não vai viver mais ele. Então, uma geração que é uma geração da sua idade, década de 80,
que tinha uma boa profissão, consumia as coisas boas, viajava, tinha estabilidade, essa geração vai ser impactada pela primeira vez. Então, eles que são frutos dessa sociedade secularizada, eles vão ver a vida deles quebrada. As bases dele, né? Vou usar aqui a linguagem do papai Keller, né? Os ídolos deles vão ser É, eu desconstruídos, tenho um cara. amigo, eu tenho um E isso, amigo que tem 3 filhos e ele é um empresário e ele falou isso, cara, essa quarentena tá fazendo eu ver o meu terceiro filho crescer, eu não vi os outros dois. Assim, crescer assim, desenvolver como bebê, né? Ainda é novo. E eu fiquei pensando, cara, que difícil isso, cara. O cara ainda falou isso no coração. Sim, falou normal, mas por um lado é quase e um enxergar. é, Por outro lado, essa cara, caiu geração, uma, por outro lado, caiu umas máscaras também, no sentido de. Eu estava conversando com a minha esposa. Minha esposa trabalha muito com mulheres que trabalham fora, né? E vivem essa crise de serem mães, serem esposas e trabalharem fora do mercado. E a gente estava contando que ela tem recebido alguns depoimentos de mulheres que trabalham fora, que o sonho era ficar com tempo integral, né? Não é mãe integral, mas é tempo integral com os filhos, ou um home office, mas agora ainda não se adaptaram, estão ficando loucas, estão querendo voltar a sair. pô, E, velho, eu queria e, encontrar com quem falou que o home office é legal. Só quem não tem filho, né, cara? e a máscara cair, assim, tipo uma máscara cair. E aí a pessoa percebe que, na verdade, ela vivia uma ilusão. Ela saía e, para consolar a culpa, falava: um dia eu vou. Sabe aquele cara que fala: um dia eu vou parar de trabalhar e vou dedicar à minha casa. A outra máscara que vai cair, que a gente já conversou em outras lives, é sobre a máscara do cara que não tinha tempo para ler a Bíblia, para se dedicar à espiritualidade, para devocional. O cara sempre falava: eu corro muito, cara, não dá tempo, infelizmente. Por isso que eu venho. Aí a pergunta é: depois de 15 dias, 20 dias de quarentena, quanto você leu da Bíblia? Aí o cara: eu não li nada, só fiquei no Instagram, só fiquei trabalhando. Minha esposa, eu acho que tem trabalhado mais em casa do que. Porque assim, não para, chega, tem 7 horas da noite, tem reunião. Então, a gente vai ter que repensar home office, porque não tem condição, não tem hora de almoço. A gente está almoçando, toca um call. Ela trabalha em banco, no mercado financeiro. Não tem como ela. Eu estou em horário de almoço, assim, agora não. E tudo mais. Então, isso que você está Cara, falando é muito, interessante muito você forte. falando desse negócio de home office, porque eu tô fazendo home office, eu tô aqui com monitor, notebook e tal, tal. E aí minha esposa vira assim para mim e fala: nós não vamos tomar café da manhã juntos? Nós não vamos almoçar juntos? Sei com um monte de coisa. Então, essas duas agendas são insanas, né? Agora, Marcos, eu penso assim, eu tenho refletido muito isso aqui com a galera da nossa igreja. Inclusive, eu estava falando com a Bruna agora, que trabalha comigo aqui. A gente vai falar sobre janelas, né? A ideia da janela, usar essa ideia da janela, essa expectativa do mundo que está esperando a gente lá fora, né? E aproveitar a quarentena para a gente se visitar, e essa questão espiritual, porque na vida espiritual tudo tem a sua origem na vida íntima, né? O quarto secreto, a vida devocional. Então, se a gente aproveitar a quarentena para ter essa experiência de vida devocional, de quarto secreto, de se visitar, né? De ter tempo de oração, tempo de quietude, porque a internet não deixa a gente ter esse tempo de desconexão. A gente pode voltar para um mundo diferente. Cara, se nós vamos ter um mundo diferente, por que também não ser uma pessoa diferente para esse mundo? Eu não quero ser o mesmo líder que eu era quando começou a quarentena. Eu não quero ser o mesmo pai, o mesmo marido. E se a gente aproveitar isso, né, essa janela para esse tipo de mudança, vai ser muito, muito importante. Eu quero dar um exemplo aqui, citar um amigo nosso que é o Marquito. O Marquito fez uma ação na igreja dele que eu achei demais. Ele está convidando as pessoas a lerem a Bíblia. E bem orgânico, assim, sem nenhuma estratégia e ênfase digital. E tem sido uma experiência muito bacana na comunidade. Então, se nós, pastores, aproveitarmos essa quarentena para mobilizar as pessoas para esse tempo devocional, para essa vida com Deus, né? E aí tem uma galera que aqui na igreja a Tabita tem feito isso,
ela produz material para os pais de apoio para a vida devocional com os filhos. A gente tem visto isso, pais orando com os filhos. A gente faz a transmissão do culto lá, os pais assistindo no sofá com os filhos, orando com os filhos. A gente pode aproveitar, ainda mais jovens aí, universitários, essa galera toda, para ir para a água profunda da vida devocional. As águas profundas da espiritualidade se encontram na vida devocional. Não é naquele acampamento, não é naquele show daquele cantor gospel, não é aquele congresso com um preletor de fora, não é nesses ajuntamentos de estádio, cara, essas coisas malucas que a gente vive. A água profunda da vida cristã está na vida devocional. E a gente está tendo essa oportunidade agora, nessa quarentena, de mergulhar nisso. Ou a gente mergulha numa vida devocional, ou a gente vai ficar pilhado, enfermo desse overshare, desse excesso de informação, cara. É isso que eu tenho pensado, né? Eu concordo com você. Agora, para a gente ir aterrissando aqui, eu queria que você falasse uma mensagem aí, umas considerações finais, uma mensagem do que Deus tem falado no teu coração agora com um texto bíblico, talvez um dos últimos textos que mexeu com você, que você gostaria de falar para o nosso público, que agora que talvez parou aqui e falou, cara, eu estou exatamente desse jeito, confuso, não sei como é que vai ser do meu futuro, não sei como é que tá com gatilho de ansiedade, gatilho de todo gatilho ruim, porque gatilho é ruim, porque gatilho já diz, é de arma. Se fosse coisa boa, seria, sei lá, seria beijo. Começou um beijo de alguma coisa. Não, é gatilho, é para morte. Então, assim, eu queria que você trouxesse uma palavra aqui e depois a gente pudesse orar também. Legal, legal. Pô, primeiro agradecer, tá aí o contato, a gente sempre tá junto, sempre partilhando da vida do ministério. A gente tem duas igrejas parecidas, né, com o mesmo público, então a gente vive os mesmos dilemas, a gente sempre está compartilhando isso. A gente também tem os mesmos amigos em comum aí, diversos, né, que estão até participando aí, amigos. Mas eu queria, na verdade, partilhar uma experiência minha, pessoal, né? Eu tenho recebido muitas perguntas, Marquinhos, assim, de um pessoal que até cresceu dentro da igreja, perguntando se nós estamos vivendo os finais, né, os últimos dias aí dos tempos, né? E aí todo mundo, eu não sei você, mas eu recebo muito assim, seria esse versículo, aquele versículo, né? Pandemias e tal, nós estamos vivendo as profecias do Apocalipse. Essa é uma pergunta muito recorrente. E eu tenho dito o seguinte, que no Novo Testamento, junto com uma profecia, a gente tem também a dimensão da promessa. Que entre o advento e a parousia, né, a vinda de Cristo e o seu retorno, a gente tem uma promessa que é o elo entre esses dois movimentos. É a promessa de Mateus 28, 20. Que ele estaria conosco até os últimos dias. Então, assim, eu queria que você descansasse nessa promessa. Nós não estamos sozinhos. E essa promessa se cumpre através da presença do Espírito Santo de Deus. De que mais do que as profecias, a gente tem uma promessa maior de que no cumprimento dessas profecias, nós não estaremos sozinhos. Então, se o seu coração está conectado a essa ansiedade dos finais do tempo, e da onde que vem isso, se você é pré, se você não é pré, se você é amilenista, não é, eu quero dizer uma coisa para você, que entre esses tempos, a gente tem a promessa da companhia dele e de que a gente não está sozinho. Então, se você é pastor, você não está sozinho. Se você é pai, se você, de alguma forma, profissional liberal, microempresário, estudante, universitário, autônomo, dizer que essa é uma promessa que a gente precisa descansar. Nós não estamos sozinhos. Que bom, é verdade. E é isso algo que a gente sempre tem que lembrar. Ontem, nas minhas orações noturnas, eu lembrei disso, Senhor. Senhor, o que eu estou fazendo é o que o Senhor quer que eu faça. É uma oração que eu faço, até talvez repensando algumas coisas que eu tenho feito. E é hora, eu mesmo, cara, como eu já tive problema com celular, com tudo, né? Fiz terapia. Então, assim, eu tento não ter o celular perto de mim em algumas horas. Eu tiro, não confio em mim. Então, e eu sabia,
contando para você, eu sabia exatamente que... Você sabe que o ano passado, mais ou menos por volta desse tempo, eu tive uma embolia pulmonar, né? Eu fui internado, fiquei um mês, eu fiquei na UTI, fiquei parado. E em vez de eu melhorar, eu piorei. Me deu um gatilho de internet. E eu, quando estou na ansiedade, assim, forte, não chego a tomar remédio, mas quando eu estou muito ansioso, eu produzo muito e produzo bem. Eu escrevo livro. E isso é ruim demais, né? Porque você salva o mundo inteiro, mas não salva a sua alma, né? E nem a sua casa, a sua família. Aí, quando deu essa quarentena, que eu vi que a internet ia sobrecarregar, querendo ou não, eu me preparei a vida toda para uma quarentena, né, cara? Eu faço Você tá, vídeo, cara, só uma brincadeira. Você tá usando o white noise ainda ou não? uso. Minha esposa, todos os meus filhos são viciados nesse negócio. White noise é vida, mano. Minha filha de 1 ano e meio usa. Aí, esses tempos atrás, a Natália falou: será que não é bom tirar do Daniel, que vai fazer 5 anos? Eu falei: nada, isso aí é vida, cara. Deixa o white noise. Depois vocês procuram o que é white noise, né? O ruído branco. Mas, assim, e aí eu, quando entrou nessa quarentena, porque assim, eu faço vídeo desde 2008, né, cara? Eu escrevo em blog semanalmente desde 2006. Então, você falou que você tem 41, eu também fiz 41. Então, a gente era mato isso aqui, né? Nunca era possível fazer o que a gente está fazendo aqui agora, com a internet boa do jeito, tem 100 megas, isso é 100 mega, mano. Então, assim, eu me preparei para isso. Mas daí, a primeira coisa é, vamos estar presente na internet, vamos conseguir acompanhar todo mundo, que agora é quem se preparou, né? Eu tenho um estúdio em casa. E não, cara, o que eu cheguei não, vou puxar live para de manhã, principalmente porque à noite eu queria ficar com a minha esposa, eu queria poder. Ontem a gente abriu um vinho, pegou um filme que nem foi tão bom, o filme foi A Casa, mas assim. Casa. Eu tô assistindo junto com a Aline aqui o This Is Us. This Is Us é maravilhoso. É muito Mas bom. a gente vai e volta. Tô na 4ª temporada. E aí a gente. Mas assim, eu peguei e tô desacelerando. E eu acredito que tem que desacelerar um pouquinho mais. Tem que Mas desconectar, senão a gente vai pirar. virar, exatamente é o que você tem falado. Não vai ser rápido. No sentido de. O pessoal tá achando que, não, mais 2 semanas a gente volta. Eu acho que essa ficha ainda não caiu, nem para mim, para ser bem real. Te Porque deu uma ansiedade ouvir aquilo que o Átila falou mano, na Roda Viva, eu, eu vou te contar de um que segredo. vai ter que voltar e depois também retornar para o isolamento? Quando Cara, ele falou aquilo, cara, para mim foi... ele deu um gatilho. Eu vou contar uma coisa aqui que eu não tinha contado. Para você e para quem está aqui, é bom que a nossa live está aqui com 110, 150 pessoas, então é um pouco menor. Mas assim, uma das lives dele, eu acompanho ele faz muito tempo, faz uns 4, 5 anos que a gente acompanha. Eu conheci ele numa conferência do YouTube. E o Átila, ele sempre produz, ele tem PhD em Zika, sabe, todas as transmissões. E aí, um dia ele fez uma live que foi a live alarmista. Ele falou: se não continuar fazendo nada, vai morrer centenas de milhares. Cara, aquilo deu um gatilho. Eu acordei cedo, acordei 6 horas da manhã por causa da minha filha. Minha esposa continuou dormindo. Quando ela acordou, já estava em quarentena. Era logo no começo, mas já estava em quarentena. Era logo no começo, e aí eu virei para minha esposa e falei: eu vou para Arujá. Você sabe que daqui para Arujá dá uns 100 quilômetros. Eu falei: eu vou para Arujá despedir dos meus pais. Ela falou: como? Você tá doido? Não vai levar as crianças, porque elas vão transmitir para pais e não sei o quê. Eu falei: eu não vou fazer um stories, uma live, ninguém vai saber que eu saí, mas eu vou para Arujá, porque eu percebi pela Itália que ninguém estava podendo despedir, nem tá no hospital, não pode ter acompanhante no hospital e nem pode enterrar. E já começou um pouquinho aqui, mas ainda não. Mas eu vi que na Itália já era normal, ninguém enterrava mais idoso. Se uma vez você perdeu o contato dos pais, você só vai online. Eu falei: eu não quero isso. E eu saí correndo daqui, cheguei lá e meus pais não entendendo nada e falando: você tá ansioso? Eu falei: pode ser,
mas se eu tiver razão, eu quero poder estar aqui com vocês, passar uma tarde. Aí eu desliguei o celular, passei uma tarde com eles tomando café, abracei, a gente chorou e eu voltei. E aí meus pais começaram a se tocar, que era um pouco mais grave, quando eles me viram. Que eu falei, cara, eu tô vindo aqui, ah, que bobeira, você vai despedir? Eu falei, vou. Mas é isso, cara, assim, a gente tem que se preparar para o pior. Eu sempre fui assim, eu sempre me preparei para o pior. Se eu vou fazer um evento e eu quero 500 pessoas no evento, antigamente, agora não vai ter nem mais, mas eu queria 500 Não tem, pessoas no acabou. evento, eu me preparava Mas para um onde que evento foi? de 150. Porque eu sempre me preparei para o pior, para sobreviver. E se for o que eu espero, vai ser bom. E se for melhor, vai ser melhor ainda. Então, assim, eu sempre me preparo para o pior e confio em Deus. E depois eu entrego. Mas é um pouco isso, cara. Eu acho que essa palavra vem ao meu coração também, não só o pessoal que está seguindo, ele sempre está com a gente. Aqui na vila, já que a gente é igreja irmã, eu sempre ligo para você para consulta, né? Quando a gente foi começar a Glocal, eu fui te ver. Quando eu fui assumir a vila, eu fui te ver. Então, você é um guru aí. Tá você, o David Gibbons, você está aqui na minha vida, Oh, sempre acompanha. Quando eu quase morri em Campinas, eu que salvei você você que me de salvou. madrugada. Mas eu lá, mal de diverticulite, você me ajudou. Mas assim, que eu ia falar? Tá vendo? A ansiedade bateu, eu ia falar que a gente tava fazendo alguma coisa na vila que a gente. Lá na vila a gente despede com a bênção apostólica, que é bem comum, mas eu sempre emendo na grande comissão. É algo que a gente viu algumas igrejas fazerem e a gente falou, a gente vai adotar isso. Como a gente é missional, então essa é uma palavra que sempre está no nosso culto. Eu sempre encerro o meu culto lá e ele estará com a gente até isso se cumprir. Mas ele está com a gente. Amém. Você ora para a gente, Caião? Vamos Até orar, porque cara. deu Valeu. meio-dia aí, é um lugar chamado oração. Quero convocar você, porque a gente começou esse movimento. A IBAB começou como algo deles, mas a gente chamou para fazer o movimento. O Ricardo Agreste pegou e outros. Todo meio-dia a gente tem convocado para a gente estar orando. E é muito bom, tem sido muito bom, pelo menos aqui em casa e na igreja também. Mas queria convidar você para orar pela gente Legal. aí. E é uma benção. Pai, eu quero colocar o meu coração na tua presença, do Marcos, todo mundo que está aqui conectado e aquietar a nossa vida. Pedir que a tua presença traga a segurança de que nós não estamos sozinhos, Deus. Que o Senhor sopre sobre nós essa verdade, a tua companhia, a tua amizade, sobre os dias de angústia, de ansiedade, de medo, de insegurança, nós desfrutarmos, ó Deus, da tua presença. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Eu Caião. nem vi. Valeu. Não sei se a galera conectou aí, o Japa, o Juninho, o Tiaguinho, a galera que ia entrar Nem aí. soltei. Pera, deixa eu Nem soltar vi. os comentários. Às vezes eu tiro porque ele atrapalha até te ver e atrapalha a Muita gente ver gente. as coisas. Mas agora aí, se o pessoal quiser dar um oi aí, é a hora porque estamos juntos. Amanhã eu vou conversar com o pastor da Lagoinha, o Caião. Vai ser o Samuel O Misraí, Samuca. Samuca. O Samuca recebeu a gente lá, recebeu o Japa e o Kelly. Samuca é um grande amigo. O Eugênio também aí, um abraço para o O Eugênio. Daniel tá aí, Coelho. Sempre, O Dani, sempre gente boa. Aliás, o Daniel, vou querer fazer uma aposto. live com ele. É Deixa eu isso fazer. Aqui aí, agora eu aposto. consegui acesso a A trinca, né, do Luana, Fantástico lá, que eu vou pedir música fantástica, é o Valdir Storneck, Jussara, o O Heitor. Osmar e o Ziel. Então eu vou. Opa! Vai ter lives com eles também, vai ser bem bacana. E E, deixa eu falar, como que você tem feito com seu pai? Você está amarrando ele lá? Estão amarrando ele? O Gesiel ou cara, não? eu pedi. Tem que contar isso no privado aqui com Olha você. o Brito aí. Eu pedi pro meu irmão, pra minha irmã, esconder a chave do carro, velho. Porque no começo ele todo dia saía. Né? E velho é assim, mano. Não acredita, vai sair. Então ele saía todo dia. Eu falei, esconde a chave do carro dele. E lá no JV, quem conhece, é um lugar isolado. Então realmente dá muita vontade de sair. É uma coisa que a gente já faz. Sem flan, sem a faculdade que sempre tem ali, fica muito deserto ali, né? Não é fácil. Mas meu pai se encontrou Ó, nos calls, né?
O Daniel Então tá ele, falando que ele quer tomar café comigo. Lá, sábado ele queria tomar café. eu tenho O tomado Daniel. café com ele, ou almoçado, eu faço a live, deixo no canto da coisa, sempre tem ele e minha mãe comigo. Mas agora eu acho que eles entenderam. Caiu a ficha semana passada, que ele não podia sair, que realmente é perigoso, pelo menos agora nesse começo, e o sistema de hospital lá em Arujá é 10 vezes pior. O Enzo tá bem, cara? Tá bem, a gente adotou aqui os protocolos de segurança, né? A gente recebe uma equipe, tem uma equipe aqui, físio, fono, a médica. Então o hospital tem um cuidado. Na verdade, esse lance de álcool gel, de higiene, a gente já viajou juntos, você sabe que já fazia parte da minha vida, né? Então a gente tem só reforçado o cuidado. Ele é um paciente de alto risco, ele não aguentaria de forma nenhuma a gripe, né? Então a gente tem todos os cuidados. Mas descansando, a minha esposa aqui, ela é fera, cara. O Covid tem que passar por ela primeiro aqui. Aí ele vai encontrar uma É, guerreira. exatamente. A minha filha mais nova, de 1 ano e meio, ficou 2 dias de febre e com problema respiratório um pouco, e sem comer, e eu fiquei meio apavorada aí esses últimos 2 dias. Até reflete a minha agressividade contra o presidente, que eu fico com raiva que ele fica mandando sair. E aí, Viu? e aí ela, graças a O, Deus, eu consegui levar ontem, não no hospital, na pediatra, é estomatite. Mas assim, a gente acaba pensando tudo de ruim, né, mano? É assim, vai passando a cabeça de um pai, né? Vendo a filha não conseguindo respirar com febre. viu? O Jean perguntou de uma dica de um livro para ler nesse período. O pastor Jean, grande amigo lá de Lusiânia. Tá todo mundo, tem o Brito, o Bob aí, o pessoal, o Luiz, Padilha, o Britão tá Douglas. aí? Britão é. É, o Brito. Vou dar Que uma livro, dica mano? aqui então, ó, tá na mão, ó, esse aqui, ó. Eu vou dar uma dica de um também. Vai falando do seu. Ó, Babel entre a incerteza e a esperança, que é o Bauman e o Elzio Mauro. Tá vendo a dica aí, Jean, para você? O Daniel ele falou que eu sou o príncipe da IPI, ele é o príncipe da Sara, da, da. Puxa, me deu um branco, cara. Qual a denominação que o Daniel tá mesmo, cara? O Sal da Terra. Sal da Terra. Ele falou que eu sou o príncipe da IPI, ele é o príncipe do Sal da Terra. Eu não tô achando, olha que vergonha. Mas assim, Ó, o então meu tá a dica dica. aqui, Jean, ó. Isso. Um livro A bom. minha dica é o livro do meu irmão, cara. Menos é mais. É, Oh, e você sabe que eu sou porque ele empresário desse preveu. livro, hein? Hã? Eu sou empresário desse livro, eu sou empresário dele, desse livro aí. O Menos é Mais é um livro que ele prevê o que a gente ia precisar fazer na vida, velho. Diminuir É. tudo. Ele tá E pedindo ele... para mostrar o livro novamente, ó, do Bauman, Babel. Bauman é fera, hein, velho? Eu vou ver esse É, aí. Eu ele tenho escreve junto comprado com o muito Mauro, livro, muito cara. bom. Isso é uma coisa que eu tenho feito. Agora, quem gosta de ler, é hora de comprar livro, velho. Correio tá passando aqui todo dia. Eu tenho comprado, mesmo que eu não vou ler agora, vou ler no futuro, mas tem muitos descontos. Agora é a hora se você tem uma É. Um reservinha outro, para livro, né? é, um outro livro muito legal, cara, rapidão aqui para a gente terminar, é o do Larry Osborne. Em português está Equipes que Multiplicam, uma parceria do CTPI, da gente lá com o pessoal da editora Palavra. Esse livro fica uma dica para quem trabalha com conselho e liderança. Em inglês, o Stick título dele Things. talvez Stick Teams é uma gíria, né? É times que têm liga, que têm conexão, né? Há uma colagem, né? Uma cola. Eu acho que nesse tempo que a gente tem que repensar a liderança, reunião online, fica aqui a dica para quem é presbiteriano, tem uma diretoria, algum tipo de núcleo administrativo da igreja. Eu acho que esse livro aqui é uma boa, Equipes que Multiplicam. Eu Fechou, brother? fechou, mano. Esse livro aí, cara, mudou meu jeito de liderar a comunidade da Vila, cara. Esse livro aí marcou a minha liderança aí, cara. E o Larry é fantástico. Tudo que você puder pegar dele é o tipo de pastorzão que eu quero ser daqui a 30 anos, 20, 30 anos.
né? Fechou, Manão. Deus abençoe aí. Legal, um Pra abraço, família. cara. E vamos Um que abraço para a vamos, viu, família querido? também. Obrigado pelo Valeu. tempo aí, viu? Um abraço para a Valeu. galera também que está Ó, conectada aí. ó o meu pai me ligando aqui. Deve estar querendo É fazer isso uma aí. live de almoço. Falou.